Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a pedagogia do copia e cola. E daí, você acha que é legal copiar planejamento da internet? Copiar as ideias, as atividades que você vê na internet? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Se você não me conhece, sou professora de educação infantil, tenho experiência há mais de 10 anos e aqui no canal tenho postado aí vários vídeos com ideias de propostas, de atividades, como você organiza a sua sala e também aprender sobre planejamento e documentação pedagógica. E hoje nós vamos falar aí um pouquinho dessa questão da gente copiar as coisas. Nós devemos sim ter referências, então estudar livros, procurar coisas na internet, páginas no Instagram, aqui no YouTube, no Facebook, que sim inspirem a gente, tá? E isso é muito importante. Mas quando a gente leva isso para nossa realidade, como que a gente vai fazer isso com as nossas crianças, sem que seja uma coisa simplesmente transmissiva ou sem que seja simplesmente uma coisa façam essa proposta. Pensando em tudo isso, né, a gente tem que pensar na escuta dessa criança. Quais são os interesses que essa turma traz? O que eles gostam? E através disso, a gente trabalhar propostas pedagógicas em cima disso. Não significa que você vai trabalhar, eles falaram da abelha, por exemplo, e vai ficar falando da abelha, da abelha, da abelha. Não, tem que ser uma coisa leve, tem que ser uma coisa que às vezes a curiosidade deles passa rápido. Por exemplo, 1, 2 semanas, a abelha já não é mais interessante, eles já não estão mais ligados a isso. Você não precisa fazer um planejamento anual ou semestral em relação à abelha, mas quais caminhos essas crianças vão levando? Às vezes a abelha que ela está falando ali, de repente vai trazer uma questão do jardim e de repente vai mudar a atenção para uma árvore, que vai mudar a atenção para um fruto e depois como esse fruto nasceu, desenvolvimento de semente e de repente volta para um passarinho que pega a semente, entendeu? Então, o planejamento, ele vai se moldando. Então, a gente tem que prestar atenção o que as nossas crianças, o direcionamento que as nossas crianças estão dando. E isso, eu falei, pensando ali, né, no exemplo da abelha, que teve toda essa história, são normalmente crianças que andam e que falam. Mas a gente tem que pensar também nos pequenos, nos bebês, aqueles que não falam, aqueles que só balbuciam, que só choram, que muitas vezes estão ali aprendendo a andar, não andam, às vezes o bebê nem senta. Que propostas a gente vai pensar que seja do interesse desse bebê? Então você tem que trazer materiais que sustentem uma curiosidade. Então um tecido, uma coisa leve, sempre o material, pensando em crianças pequenas, né? Um material que eles consigam pegar, que eles consigam, não seja pesado o suficiente, pensando em tecido, não seja um tecido gigante, seja um pedacinho pequenininho para que ele possa ali poder brincar, quem sabe colocar dentro da lata, os palitos, colocar, né, treinar ali a coordenação motora, mas não como uma atividade, mas sim como uma organização de um contexto que a criança vai estar livre para brincar. Tá? Percebe a diferença? Vamos sentar agora todo mundo, mesmo que seja aniversário, porque a gente sabe que isso acontece, para ouvir a história e depois da história a gente vai fazer atividade. Aí todo mundo tem que estar sentadinho na cadeirinha. Às vezes os bebês, a gente vê fotos na internet, né? Todos os bebezinhos sentados na cadeirinha no bebê conforto. Gente, isso me dá uma aflição. A criança, ela tem que ter ali a sua mobilidade. E o bebê vai levantar na hora da história? Vai! O bebê vai lá puxar o cabelo do outro, vai levantar e vai gritar, vai se dispersar e pegar um brinquedo? Vai! E tá tudo bem, faz parte do desenvolvimento. Não obrigue essa criança a ficar parada, sentada, sabe? Deixa a criança se movimentar, se circular. Claro, eles têm que aprender. É hora da história? É hora de ficar sentado, né? Fica sentado, fulano, senta para ouvir a história.
Mas, ao mesmo tempo, você não pode forçar essa criança, você não pode obrigar essa criança a ficar sentada. Às vezes, deixa a criança andar. E daí, acaba o momento da história e a gente pensa, vamos fazer uma atividade, né? Uma atividade que tenha a ver com a história, que faça eles aprenderem mais. E não, pode estar uma proposta pedagógica envolvida com a história? Claro que pode, mas não significa que você sempre vai ter que fazer uma atividade de acordo com a história, ou uma brincadeira de acordo com a história. Você pode, mas isso não é obrigatório, mandatório, tá? Então, aí você vai fazer uma brincadeira, uma atividade lá e faz de conta, né? As crianças têm que ter o tapete das sensações, que nem aconteceu já num trabalho que estava fazendo com a minha turminha, mas era mais professoras, né? Não era só eu. E aí a professora que tava, ela simplesmente pegou a criança, tipo, sente o negócio no pé, ó, passa a mão, não sei o que, acabou, próximo. O que vai fazer de desenvolvimento nessa criança? Nada, porque ela não tá livre. A criança ela tem que estar livre para brincar e para explorar os materiais. Ah, você quer treinar a coordenação motora, ó. O Fred apareceu ali. Fred! Oi? E daí, você quer treinar a coordenação motora. Você pega e coloca alguma coisa ali e fica obrigando a criança a colocar, para ver se a criança consegue. Gente, não é assim. Você organiza espaços, organiza contextos com vários, faz de conta que é garrafa, né? A garrafa é o palito, com várias garrafas, com vários palitinhos, com outras coisas que podem também brincar de construção, quem sabe alguns outros materiais. Arruma de uma forma estética, agradável, que quando a criança chega naquele ambiente, ou se for crianças maiores, até pedir ajuda deles para arrumar esse ambiente, cause um impacto. Eles percebam que foi organizado, não virar uma caixa ali tipo, brinque, porque hoje em dia a gente sabe também, brincar com reciclável e não sei o que, muitas escolas têm essas caixas de recicláveis, mas como você organiza isso para as crianças? Então isso é o que eu trago lá no meu Instagram, e eu tenho um e-book também que eu vou deixar linkado aqui embaixo com várias ideias aí de organizações de espaço. Mas se você não quiser comprar o e-book, vá no meu Instagram, siga lá Miudezas do Cotidiano, que tem muitas ideias de como organizar esses espaços. E daí sim, com o espaço organizado, com todo um contexto, você pode talvez dividir a turma em grupos, para ir com aquele grupo lá fora brincar, ou se a turma for menor, né, ou não for viável, vá com a turma inteira, mas tenha material suficiente para todos brincarem. Não adianta também ter um pouquinho de material, uma garrafa para cada um com um pouquinho de palito, porque senão dá briga. E a criança também não consegue aprender, não consegue se desenvolver, ela não vai conseguir aproveitar o momento. E daí a professora vai ficar mais tempo apagando fogo e separando criança que está brigando, do que aproveitar e observar o que as crianças estão fazendo. Então sempre tenha material à disposição das crianças, que eles possam ter um agrupamento de materiais para si, que seja suficiente para sua brincadeira. E isso é um ponto muito, muito importante, que eu até vejo professores tentando fazer, mas colocam poucos materiais. Então pense nisso, tá? Então você leva esse grupo e daí, ou a turma inteira, né? Que eu sei que tem momentos que também não é viável, eu sei que tem momentos que a gente fica sozinha em sala, eu sei que de todas essas realidades, eu vivo isso no dia a dia. Mas você tem que pensar, quando a criança estiver ali, o que você vai observar? E não observe aquele que faz mais bonito, aquele que faz mais certo, né? Porque a gente tem as crianças que parecem que são, nossa, muito mais inteligentes, que conseguem, e tem aqueles que estão um pouco mais devagar, estão no seu ritmo. Então observe todos, olha aquela tentativa daquela criança. E sem interromper, se você conseguir, se for possível, tire foto, registre,
esteja com um caderninho, vai escrevendo relatos do que você está vendo, porque depois a gente esquece, a gente entra, vai fazer outra coisa, é a hora do lanche, é a hora do sono, é a hora do almoço, e a gente esquece. Então, esse é o momento. Quando a gente fala para você registrar, para você olhar, para você observar, não que você vai fazer um registro bonito ali, mas quem sabe escrever algumas frases do que a criança falou. E quando você tiver tudo isso registrado ali, documentado, nos seus rascunhos mesmo, e você for fazer o planejamento, aí você vai entender. Nossa, a criança falou tal coisa. Nossa, a criança fez isso, isso, isso. Ah, tal fulano não conseguiu fazer isso, isso. O que a gente pode ajudar para esse desenvolvimento da criança? E daí sim, nessa hora de fazer o planejamento, você vai ter ali um pré-registro, você vai fazer um registro, quem sabe ele realmente no seu caderno, com mais paciência, com mais calma, com uma letra mais bonita, uma coisa que, que você realmente vai guardar, que não vai ser só um rascunho. E daí sim, a partir das coisas que você anotou, dos seus registros, das suas imagens, você pode imprimir, colocar tudo isso no seu caderno. Aí você vai pensar os próximos planejamentos, os próximos dias. O que a gente vai fazer tal dia? Então, a gente tem que pensar que sim, temos que ter um planejamento. Sim, temos que ter uma ordem, uma sequência, né? Isso é importante. Porém, sempre pautado na coisa que você viu com as crianças lá atrás, tá? Então, você oferta as propostas ali, observa, registra, faz escritas. Quando você for fazer lá o planejamento, você vai fazendo essa documentação e vai pensando em novos planejamentos, em novas projeções para o seu planejamento. É assim que a gente faz, tá? E quando você faz isso, você cria contextos, você registra, você documenta, você planeja, aí você observa essa criança, registra de novo, você vai fazendo uma linha, uma construção e tudo vai tomando forma, tudo vai criando sentido. E quando chega lá no final do semestre, você tem tanta coisa legal para você que você anotou, que você registrou, que vai ser molezinha escrever seus relatórios, tá? Que não é o tema agora, não é o assunto agora aqui, fazer os relatórios de final de semestre, né? Os pareceres que a gente fala. Mas pense nisso. Como você vai criar, como você vai registrar, planejar. E daí a gente pensa lá no início, né, do nosso vídeo que a gente estava falando. Não pegue planejamento pronto da internet. As suas crianças merecem mais do que isso. Então, sempre observe o que essas crianças precisam. Como que elas vão agir, como que elas estão se desenvolvendo. E a partir disso, você cria novos planejamentos e novas estratégias. Eu espero que esse vídeo possa ajudar você, possa te ajudar aí no seu cotidiano com as crianças. E me segue nas redes sociais, porque lá eu tô postando sempre mais coisas do que aqui no YouTube, tá bom? Então, curta o vídeo, se inscreve se você não é inscrito e até a próxima. Tchau!